Vou falar de Europa e América Latina de novo, só agora com foco na batata. Puta, palhaço, que história é essa de foco na batata? Olha só essa notícia aqui, ó. This might be the most German thing ever. 4,000 tons of... Está acontecendo um excedente de batatas na Alemanha, tá? Um excedente tremendo de batata. 4.000 toneladas de batatas serão distribuídas de graça na Alemanha. That's 800 full-grown elephants worth. A trader ordered the potatoes from a farming company south of Leipzig, but because last year's potato harvest in Germany was too... Eu vou tirar aqui o áudio para eu explicar para vocês, tá? O que está acontecendo lá, né? Existe uma conexão entre... A batata não é da Europa. Você sabia que a batata não é europeia? Eu já contei uma história dessas para vocês aqui. A batata, ela surge muito longe da Europa. A origem da batata está nos Andes, cara, no Peru, onde a sua origem está dividida ali na região entre o Peru e a Bolívia. Há cerca de 8.000 anos atrás, os povos andinos domesticaram a batata, tá? E ali nos Andes ela foi selecionada porque ela resistia muito bem ao frio, à altitude, o solo pobre, tá? E ela se produzia, ela dava broto, tá? E produzia em ciclo curto. Então, como ela cresce no subsolo, ela não sofre tanto com frio. O solo não precisa ser tão poderoso, né? Pode ser um solo mais simples. Ela brota. Então, lá nos Andes, ali entre o Peru e a Bolívia, o pessoal foi escolhendo, já ao longo do tempo, escolhendo as melhores, maiores, melhor sabor, que produzia melhor, tal. E essa robustez da batata que surge na Europa com as navegações e com as invasões espanholas aqui na América Latina, sabe o que foi parar na Europa? Foi parar a batata, foi parar o fumo, o tabaco. Inclusive, quando eles chegaram ali no Caribe e perguntaram para os índios o que é aquilo que eles estavam fumando, eles só respondiam Coíba, que é o nome de uma marca de charuto cubano, né? Coíba. Coíba quer dizer, na linguagem local, tabaco. Tá? O quinino foi, que hoje, que tá aí, ó, resolvendo vários problemas de piolho aí, tem toda uma história aí o quinino, várias coisas foram pelos jesuítas no contato com os indígenas, o contato com as populações locais e conhecendo e aprendendo aquilo que eles tinham de melhor. Então, essa robustez da batata explica esse salto histórico que aconteceu na Europa, porque quando ela chegou na Europa no século XVI, a batata, pelo Império Espanhol, elas demoraram muito para ganhar a confiança da população, porque eles tinham medo, tinha muito medo, tinha superstição, tinha um certo preconceito, né, com aquela sei lá, batata é feia, né, cara? Batata não é um negócio bonito, é um negócio feio. Quando finalmente a coisa começou a se difundir, porque o efeito foi revolucionário na Europa, porque ela tinha uma altíssima produtividade por hectare, ela crescia em qualquer tipo de solo, ela tinha um bom valor nutricional, as colheitas eram relativamente estáveis, apesar do clima, né? Aí você podia fazer colheita em região fria, você podia fazer colheita em região úmida, você podia plantar no norte da Europa, onde os cereais falhavam e tinha fome, e a batata prosperou tremendamente, virou alimento básico para o europeu. A batata foi um tipo de tecnologia importada maravilhosa, tá? Que eles nem imaginavam que aquele negócio existia. Então, se você um dia escutar sobre... Teve alguma vantagem nas navegações? Cara, lembra da batata. Só que é o seguinte, essa adaptabilidade da batata, ela mudou o jogo demográfico na Europa. Porque países como a Irlanda, a Alemanha, a Polônia, a Rússia, eles passaram a depender muito fortemente da batata, tá? Que e assim, o cara tinha um lote, um terreninho que ele morava lá, um lotezinho assim do tamanho de uma área de um campo de futebol, só a grande área.
O cara conseguia plantar batata para se alimentar o ano inteiro. Ele tinha uns animaizinhos ali, aí ele faz um cozido com a carne, com a batata, o cara tá bem alimentado. Sabe? O cara consegue se alimentar bem, complementa com uma coisinha ou outra, né? E um pequeno lote alimentava uma família inteira. Era uma tecnologia nova. Tudo é novo, absolutamente novo. Sem a batata, você tinha migração, fome, as pessoas tinham que se movimentar. Então, ela foi responsável por fixar populações nos locais, dos piores, né? E a população foi crescendo. Crescendo. E com o crescimento da população, veio também uma dependência da batata. E acabou sendo, em muitas regiões, a única coisa que tinha para comer era batata. Aí começa a dar problema. Quando a batata faltou, teve um impacto devastador. Porque, por exemplo, na Irlanda, lá já contamos as histórias aqui, 1845, aí mais ou menos uns 7 anos ali, a partir de 45 até 52, surgiu, cara, um fungo demoníaco que não existia em lugar nenhum. Um fungo surgiu na batata, o tal da requeima. Cara, dizimou todas as plantações, tá? E como ela era a base alimentar dessa população, dessas regiões mais frias, tá? O colapso alimentar foi imediato. Sabe quantas pessoas morreram em 7 anos por causa do fungo da batata? 1 milhão de mortos morreram. 1 milhão de pessoas morreram. Tá? E cerca de outro 1 milhão de pessoas tiveram que emigrar, sair da região mais fria e descer. Tá? Então não foi só uma crise agrícola, cara. Foi uma crise terrível, política, porque a população percebeu que os líderes dos países estavam cagando pro povo, tá? Então eles continuavam fazendo exportação de batata, fazendo exportação de alimentos para outros países para ganhar dinheiro, enquanto tinha o povo morrendo de fome. E isso deu um baita de um problema lá na região norte, que até hoje tem problema. Mas isso é o interessante, é que quando a batata falhou, tá? Quando aconteceram esses furtos de fome ali na Europa, no norte, tá? A instabilidade social mexeu com a política, mexeu com tudo, mexeu com forças armadas, movimentação de tropa, fronteira, uma bagunça completa. E hoje, com as tecnologias que a gente tem hoje, você já tem um pleno domínio do plantio, do preparo do solo, da colheita, de todas as épocas. Aí você está vendo isso aí que está acontecendo na Alemanha é uma vitória da tradição, da ciência, uma vitória aí completa, onde a gente termina com uma informação interessante. Vejam que coisa interessante. O excedente dessa produção de batata, ela está sendo entregue de maneira gratuita para a população. Estão distribuindo, mandando para todo mundo. Isso é uma coisa interessante que a Europa tem. A gente falou mal pra cacete da Europa hoje aqui. A Europa, ela é 0 a 10, né, cara? Ela é capaz de produzir os maiores morticínios da história humana, tá? Você tem aí a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, você tem Auschwitz, você tem um monte de coisa que só a Europa foi capaz de produzir, tá? E, ao mesmo tempo, você tem gente trabalhando com o melhor coração do mundo, com as melhores das intenções. Isso é muito interessante da Europa, né, cara? Isso é muito interessante do povo europeu, essa dicotomia, né? Eles são capazes de genocídios e de coisas maravilhosas ao mesmo tempo. É um pouco da humanidade, né? Só que um pouco mais acelerada. Então, resumo aí a batata, cara, um produto da engenhosidade andina, tá? Que salvou a Europa da fome crônica, tá? Que aumentou a população da Europa, tá? E que quando ficou ausente, mostrou aí a fragilidade dos sistemas alimentares mundiais, tá? Nós somos dependentes do solo, nós somos dependentes do agro, nós somos dependentes ainda de produção de comida e seremos ainda por muito tempo e para sempre, né? Somos um animal que come, nós somos um bicho que come, precisa produzir comida de maneira infinita, tá bom, gente? Então aí, ó, notícia interessante da semana também, a mega produção de batatas da Alemanha sendo distribuída com todo mundo e a gente com a oportunidade de contar um pouquinho da história aí da batata. A batata vem dos Andes, cara.
Você olha as receitas, você vê a Alemanha, a Inglaterra faz muita coisa com batata, e parece que isso sempre esteve lá. Negativo. Negativo. Batata é muito recente da Europa, tá? Tem a idade mais ou menos do Brasil.